tudo sobre o UFC 297 Strickland versus Du Plessis, que acontece nesse sábado. É agora, não perca. 3 tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, cheguei de novo pisando no octógono de 3 tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Desta vez, nesta edição, vamos tratar do primeiro UFC numerado do ano, UFC 297, Sean Strickland versus Dricus Du Plessis. Quem que vence? Vai ter polêmica, vocês vão entender já já. Acompanhe 3 tapinhas este episódio aqui pelo YouTube, aqui pelo Spotify. Se você tá em um, saiba que a gente também está no outro. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, deixa seu like pra gente porque ajuda, mas se inscreva. Ativa as notificações, aquele sininho lá, aquele maldito sininho. É importante porque a gente precisa crescer. A gente precisa levar a palavra dos 3 tapinhas para mais pessoas aqui no YouTube. A gente precisa bater 1000 inscritos. Meloto, bem-vindo. Estávamos com saudade de você, né? Na edição passada você veio aqui com uma voz do além vinda do futuro, agora você tá ao vivo aqui mesmo. Meloto, por que a gente precisa bater 1000 inscritos? Por que essa obsessão com 1000 inscritos? O que vai acontecer quando a gente bater 1000 inscritos, Meloto? A gente vai ouvir a pior galinha da história do MMA e de todos os esportes de combate. Então eu estou muito ansioso para esse momento e tende a ser um momento que vai ficar marcado pela eternidade. Vamos humanizar a figura do Capitão Carisma. Vamos mostrar que o Capitão Carisma também faz a barba, né? Também acorda com ramela no olho. Bem-vindo, capitão. Vai treinando a galinha que um dia a gente vai bater 1000 inscritos, capita. Soldados de todo o mundo, vocês se preparem para ouvir a pior galinha deste planeta, porque o que seu capitão faz de bom é comandar este exército carismático na direção dos campos elíseos do MMA. É isso que eu faço de bom. Eu não sou bom imitador de galinha, entendeu? João Menegali Barbi, o Capitão Carisma, Igor Meloto do MMA Meloto, né? Esses 2 leões de chácara que junto comigo perfazem 3 tapinhas. É ou não é, Meloto? O que você tem? Vamos começar aqui tirando o espinho da garganta. Falando do último evento, Johnny Walker versus Ankalaev. Uau! Meloto, qual que é o teu espinho na garganta desse último evento pra gente já virar essa página e falar logo do UFC 297 que eu estou ansioso? O meu espinho é com relação à luta da noite, que o UFC não deu o prêmio pra nenhum lutador. O UFC achou que nenhum lutador fez por merecer esse bônus, e eu acho que não é justo. Eu acho que nós tivemos pelo menos 2 lutas que mereciam. A luta entre o Matthew Semelsberger contra o Preston Parsons, por exemplo, foi um duelo bem interessante no grappling, e isso dá a entender que o UFC não valoriza esse tipo de duelo, né? Tem que ter uma trocação franca pra, de repente, ganhar isso. Mas no chão, até em números, esse duelo foi muito legal. Teve 8 quedas e 4 tentativas de finalização no total. Então acho que é um prato cheio pra quem gosta de grappling, e o UFC não premia, de repente, lutadores que fazem isso. Acho que tá faltando dinheiro. O Dana White tá pobre, né? Tá economizando dinheiro. Não tinha 50 mil dólares, perdão, pra poder dar um bônus de luta da noite. É brincadeira. O meu espinho na garganta, eu tô bravo, hein? Eu tô bravo. É pra luta que aconteceu. Era a última luta do card preliminar, virou a primeira do card principal, entre Andrei Malovski e Valdo Cortez a bosta. Esta luta me irritou em todos os níveis, O Andrei Arlovski, na minha concepção, ele tá fazendo hora extra dentro desse evento, porque ele virou um lutador muito chato. É um bate-sai, eu vou ver quem encosta mais, eu encosto mais, é um lutador insuportável. Ok, tem algum mérito ali, né, porque ele tá com uma fluidez, ainda mais sendo mais velho, né, uma agilidade, um entra e sai, aguenta os 3 rounds em bom estado. A gente sempre pode se olhar o copo meio cheio numa situação, mas nesse caso eu olho o copo meio vazio, um lutador chato. E aí você tem alguém ali com capacidade de definição e que topa fazer aquela luta monta. Foi uma das piores lutas de peso pesado dos últimos meses que eu assisti. Eu achei a luta horrorosa, horrível, e por culpa dos lutadores em especial. O Arlovski, assim, pra mim já deu. Mas enfim, a gente até falou disso no podcast passado, né? Deve ter algumas coisas contra
atuais aí, o Meloto trouxe algumas explicações pro Arlovski, que ainda tá lá com a bolsa que ele ganha, fez muito sentido as coisas que o Meloto falou, então acho que a gente vai ter que esperar esse contrato terminar mesmo, pra poder se ver livre disso, porque ele não morre e não mata, e a luta fica estendida sempre sem emoção. Esse é o meu espinho na garganta. Foi uma luta de esgrima sem espada. Mas é mais ou menos isso, ótima definição, ótima imagem. Barbie, qual que é o teu espinho na garganta? Eu sei, você já me falou que ele tem um pouco a ver com essa história aí. Eu dei um spoiler do teu espinho, você quer completar? O que você tem pra falar? Sim, porque o meu espinho vai justamente pro Valdo Cortes Acosta, porque, bicho, tipo assim, ok, às vezes você tem que fazer uma luta chata ou outra, em especial o Arlovski parece ter essa capacidade incrível de fazer todos os lutadores do planeta fazerem a mesma luta contra ele, e sempre é uma luta que nada acontece, mas, bicho, também tem uma questão de você entender que a luta tá sendo chata, né? E esse desgraçado é tipo o único pesado do planeta que parece ser incapaz de terminar uma luta por nocaute. Ele tem 4 lutas no UFC, uma delas foi por nocaute técnico contra um cara completamente desnivelado, todas as outras foram por decisão, e o cara lá fazendo a luta mais chata da noite e zoando o Arlovski, gritando pra plateia e tentando dar show, e eu só tava tipo assim, mas que vergonha, meu amigo, pelo menos você tem que reconhecer que você tá dando esse show de pobre da desgraça aqui, abaixar a cabeça na humildade, falar assim, pô, pois é, esse cara aqui é meio complicado fazer uma luta mais franca, mas é isso, né, a gente tá com os 3 pontinhos aqui no bolso e a gente vai pra casa feliz, mas não, o cara sai falando, pois é, melhor luta da noite, é isso aí, é isso que eu faço, se é isso que você faz, ninguém mais quer ver você, é simples assim. Lutador terraplanista, vira e mexe aparece um. Rampazzo reage, aquele quadrinho em que eu trago comentários, em que eu pincelo comentários que vocês fizeram aqui no YouTube da edição anterior e venho ler e reagir em tempo real. Eu selecionei 3 desta vez. 3. Na verdade 4. É que o quarto vai aparecer na pergunta capciosa, então aguarde. O primeiro comentário é o do Luiz Gustavo, abre aspas. Peguei 10 mil reais com a agiota pra apostar no Johnny Walker por nocaute. Aqui tem coragem. Se der certo, farei uma contribuição robusta pro canal de vocês. Se der errado, bem, talvez vocês me vejam no Datena. Fecha aspas. Meu amigo Luiz Gustavo, se o senhor estiver ainda entre nós terrenos, ouvindo isso, eu quero dizer que eu vou lançar aqui, estou lançando nesse momento aqui, a vaquinha para Luiz Gustavo. Vamos ajudar Luiz Gustavo a pagar o AJ, porque ele se endividou em 10k e deu ruim. John Walker deixou nosso amigo Luiz Gustavo na mão. O próximo comentário que eu selecionei aqui é do Jorge Alves, que já é figurinha carimbada aqui, mas também é um cara que só faz comentário interessante, abre aspas. Card do 299 tá sensacional, realmente, e por isso o 300 está abaixo por enquanto. Porém, menos lutas foram anunciadas. E olha que interessante, menos lutas do UFC 300 foram anunciadas. E é natural que os matchups mais empolgantes sejam divulgados por último. Eu estou bem confiante de que vão trazer coisas surpreendentes ainda. Fecha aspas. Eu fiz questão... esse comentário, ele falou muito ao meu coração, porque é o que eu venho dizendo aqui. Eu tô tão preocupado que eu acho que sim, tem alguma coisa espetacular por vir, que o UFC ainda não divulgou. Eu não sei, o Jorge Alves, se a gente não tá sendo ingênuo. A gente pode estar sendo inocente aqui, mas eu fecho com você. Pra mim é questão de tempo a gente ser surpreendido, porque não é possível que o UFC 300 vai ter esse card de farofa. Não é possível. Eu só queria fazer um comentário aqui, essa questão de falar assim, é natural que as lutas mais importantes sejam anunciadas mais tarde. Não é tão natural assim, sabe? É essa aqui que chega a ser a questão. Pode ser que aconteça, mas só que para uma empresa que tem que fazer a divulgação dessas coisas, é bom que essas lutas sejam anunciadas com um bom tempo de antecedência. Eles precisam fazer uma divulgação grande, eles precisam fazer pôster, eles precisam fazer anúncio, etc e tal. Tem um monte de coisa para ser feita. Eles já anunciaram uma disputa de cinturão entre a Weili Zhang e a Yan Xiaonan pro UFC 300. Eu não acho que tem motivo para eles estarem segurando a luta grande, porque essa coisa, tipo assim, claro que a surpresa empolga, mas a não ser que eles planejem fazer isso na semana do evento para pegar esse hype, porque não faz sentido algum, porque aí você já não fez divulgação nenhuma nos meses anteriores, não faz sentido eles falarem, não, vamos deixar pro mês anterior. Isso é ruim,
assim, enfim, a preocupação reside em cima disso que você falou, né? Por isso que a gente tá tão preocupado. Mas se a gente considerar que o UFC pode acontecer lá no final de abril, então tem ainda 3 meses, em tese ainda dá pra ter a esperança que o Jorge Alves tem e eu partilho dele nessa esperança. Eu acho que daqui algumas semanas, se não aparecer um Conor McGregor versus Mark Zuckerberg, aí a gente pode sentar e chorar mesmo. E um último comentário que eu selecionei aqui, eu vou abrir aspas, atenção para o Marcelo Machado. O capitão disse que ama a luta entre Edwards e Belal. Desde que essa luta foi casada, eu fiquei pensando se alguém no mundo estava interessado em ver essa luta. E ele está no podcast Três Tapinhas. Fecha aspas. O Marcelo Machado, eu vou responder o senhor. É o seguinte, primeiro, não é só o capitão que está interessado nessa luta e que ama essa luta. Eu também amo. E acho que o Meloto também. Eu acho que todo fã de MMA, se não ama, deveria amar. É uma luta que faz todo sentido do ponto de vista do mérito esportivo. E a gente ama o esporte acima de tudo. A gente ama mais o esporte do que o show, ou não. Também não tem problema quem ame mais o show, né? Isso aqui não tem lei marcial aqui. Você pode ser uma pessoa que ame mais o show do que o esporte. Você pode ser uma pessoa que não se interessa por lutas assim. E tudo bem também. Mas isso não desqualifica a opinião de quem pensa diferente de você e menos ainda a presença de alguém que pense diferente como você num podcast como os Três Tapinhas. Então tá feita a defesa do Barbie e da luta. E vou mais longe, hein, Marcelo? Vou mais longe. Essa luta deve acontecer mesmo, né? Ou melhor, ela tá 100% confirmada? Ainda não, né? Não, ela tá ainda a vias, tá, né? Exato, tá pingando. Exato, tá pingando. Se essa luta realmente acontecer, ô Marcelo, eu te convido, faça um comentário aqui, depois que essa luta acontecer no podcast seguinte, eu prometo que eu vou ler ele no ar, porque eu acho que tem grande chance de você se surpreender com a qualidade dessa luta, com a emoção que ela pode entregar. Acho que tem grande chance de você se surpreender. Mas eu topo vir aqui pedir desculpa se for uma luta muito modorrenta, tá? A gente volta a se falar, eu vou ler um comentário teu aqui, depois que do UFC 300, se essa luta realmente acontecer. Tem minha palavra. E obrigado pela tua participação, e pode vir aqui provocar a gente, que a gente gosta, hein? UFC 297, Strickland versus Duplessis, card principal, Meloto, a gente sempre começa pelo card principal. Leia pra gente que horas começa o evento, pra gente se programar, e quais as lutas que vão abrir este evento. Bom, o card principal previsto para meia-noite no horário de Brasília. Começamos com uma luta de pesos penas, né? O Arnold Allen contra o Movsar Evloev, duelo entre inglês contra russo. Depois, Chris Curtis contra Marc-André Barriot, duelo pelo peso médio, né? Entre o americano contra o canadense. Depois, mais um duelo entre americano contra o canadense, entre Neil Magny contra Mike Malott, duelo pelo peso meio médio. Após isso, com o main event, Raquel Pennington contra Mayra Bueno Silva, valendo o cinturão do peso galo feminino, né, brasileira contra americana. E a luta principal, disputa de cinturão peso médio, Sean Strickland versus Dricus du Plessis, duelo entre americano contra sul-africano. Não sei vocês, quando eu falo vocês, estou me referindo ao Barbie, ao Meloto e ao ouvinte, não sei vocês, mas a luta que eu estou mais salivando para assistir deste card principal é a primeira, é Arnold Allen versus Movsar Evloev, que lutam. Contudo, a análise do capitão deste evento não tem como não ser Sean Strickland versus Duplessis. Dricus du Plessis e Sean Strickland. Vamos começar pelo desafiante, capitão. O que o Duplessis, o que o Dricus du Plessis vai trazer de armas para roubar o cinturão do Psycho? Então é interessante como as coisas mudam, né? Porque eu acho que eu apostei contra o Duplessis em praticamente todas as lutas que ele fez dentro do UFC. E você já tá entregando o teu palpite, capitão, assim? Não, é só porque o que eu tô falando é como que as coisas mudam, porque quem acompanha o Três Tapinhas, e se você não acompanha e comece a acompanhar, sabe que o meu palpite para terminar o ano como campeão é no Dricus du Plessis. Então o meu palpite para essa luta é óbvio, né? Mas a questão é de como as coisas mudam, porque eu apostei contra ele em todas as lutas. E agora, na luta mais importante, eu tô apostando nele, e eu acho que foi muito por conta do que eu vi na última luta dele contra o Whittaker. Porque até o momento, eu olhava pro Duplessis como um cara que tava se valendo só dos atributos físicos dele ser um cara extremamente forte, grande, pesado, que ele tem um wrestling bacana, ele tem um jogo de chão muito bom, na real. O jogo de chão dele pra categoria dos meio médios, eu diria até que é excelente. Mão pesada, uma das trocações mais feias que você poderia encontrar, não se defende muito
muito bem. E foi por muitos desses motivos que eu apostei contra eles em todas essas lutas. E ele passou por problemas em muitas dessas lutas. Ele passou perrengue contra o Tavares, ele passou perrengue contra o Tio, ele passou perrengue contra o Brunson. Venceu essas lutas muito em questão de raça, mas passou bastante perrengue em todas elas. Então o que é que mudou? O que mudou é que agora eu meio que entendi ele como um cara mais inteligente do que eu dava crédito. Porque na luta contra o Whittaker, ele não fez uma luta perfeita de forma alguma. Pra mim, ele tava perdendo a luta em pé até conseguir a queda e ele conseguiu trabalhar eficientemente no chão. E depois ele acabou vencendo a luta em pé mesmo. Mas só que eu acho que o que ele usou, o que ele fez, foi uma coisa que eu gosto muito, que é a questão de entender as limitações técnicas e ainda assim conseguir utilizar as armas que ele tem pra vencer um lutador muito mais técnico. E isso aqui que foi legal, sabe? Ele sabia que ele não conseguiria se defender muito bem, porque ele não tem a mesma velocidade de reação que o Whittaker tem. Então ele só solidificou a defesa em cima, na cabeça, porque ele sabe que é onde o Whittaker manda mais golpes. Estava tentando se aproximar para utilizar o jab, deixar o Whittaker com menos espaço. E, cara, isso funcionou muito bem na luta. E foi, sinceramente, impressionante. E a questão do cardio, eu acho que é a questão que eu mais comento a respeito do Dricus, e eu só queria falar um instante aqui a respeito disso, porque o Dricus, ele tem alguma coisa que ele vai de 100% a 30% da capacidade em, tipo assim, 2 minutos de luta. Mas depois ele nunca mais abaixa, sabe? Ele continua lutando pra sempre aos 30% de capacidade, e isso até o momento se mostrou mais que suficiente pra lidar com vários oponentes que passaram dessa marca de exaustão dele, sabe? Contra o Brunson, contra o Tio, contra o Tavares, ele parecia absolutamente exausto, e ainda assim ele conseguiu vencer essas lutas por virada. Ele começou perdendo essas lutas, sabe? Então, eu acho que eu só tô dando um pouco mais de crédito pra ele mesmo, porque ele tem todos esses atributos físicos, ele é um atleta muito surreal, mas eu acho que ele também tem uma parte técnica aí que eu subestimei, e principalmente essa capacidade de saber como utilizar as armas que ele tem, e essa capacidade de trabalho por cima no chão, com ground and pound muito afiado, um grappling muito afiado. Então, eu tô mais convencido nele como lutador. Vamos lá, capitão. E o adversário dele, o nosso querido Sean Strickland, vai trazer o que de armas pra vencer essa luta? Sean Strickland, lutador do ano passado, pelas 3 tapinhas, o cara que saiu aí de quase fora do top 15 pra se tornar campeão no prazo de 12 meses. Cara, o jogo dele é extremamente interessante, porque ele é um lutador que trabalha muito reativamente, né? Ele é um cara que vai pressionar, mas ele vai pressionar e esperar o golpe do adversário. Ele vai tirar o golpe com o ombro ou ele vai tentar palmar o golpe, né? Que é quando você tira com a mão mesmo. E tentar contra-golpear com seus jabs, seus diretos, combinações. E, na medida, vai cortando o espaço do adversário aos poucos. A defesa dele é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi. Muito no sentido que ela não deveria funcionar tão bem quanto ela funciona, sabe? É aquela coisa que não tem uma coisa muito preventiva ali. Não tem uma guarda muito bem feita. E essa questão de você tirar as mãos de perto do rosto toda vez que seu adversário soca, porque você está tentando tirar o soco antes que ele chegue, essa é uma coisa muito arriscada. Porque você vê, por exemplo, no nocaute que ele tomou contra o Poatan, foi exatamente isso. O Poatan fez uma finta, as mãos do Strickland estavam super longe do queixo dele, ele tomou um ganchaço na cara e morreu. Então é aquela coisa, a defesa dele não deveria funcionar tão bem, mas ele pegou um dos melhores trocadores da história do MMA, no Israel Adesanya, e, cara, ele pareceu basicamente impenetrável nesse quesito. O boxe extremamente sólido, boas combinações, a defesa de chutes estava bem também, bons chutes frontais. Ele é um cara que, quando ele precisa, ele sabe fazer uma luta mais metódica, só pontuar através dos jabs, mas ele prefere esse jogo de andar pra frente, tentar pegar os golpes dos adversários e tentar sobrepujar ele no volume. Ele tem um grappling também, diria, até subestimado, mas é muito porque a gente não vê isso nas lutas dele. Ele não gosta muito de optar por esse jogo, mas quando ele optou, por exemplo, na luta contra o Ryan Hall, ele se deu muito bem. É um cara também que tem um gás excelente e é aquela coisa de um cara que foi meio que criado a partir do sparring. Você vê que o estilo dele não é o mais vistoso, é literalmente construído na base da porrada, mas é extremamente funcional. Bom, o palpite a gente já sabe, né? Vai ser no Dricus du Plessis. Mas como que você imagina essa luta acontecendo? Só pra finalizar aqui, capita? Cara, eu diria que, assim, eu tô palpitando no Dricus du Plessis, mas eu acho que essa seja uma luta bem parelha e, principalmente, eu vejo perfeitamente o cenário pro Sean Strickland vencer, porque essa questão de pressionar com golpes retos, ainda mais num cara que não lida bem quando o adversário implementa muito volume, pode ser muito complicado pro Dricus. O motivo que eu tô apostando no Dricus aqui, primeiramente, eu acho que os chutes baixos dele são extremamente pesados. Isso aqui pode funcionar
funcionar muito bem contra o Strickland, mas eu acho que o principal aqui é mais uma questão de fisicalidade mesmo, porque mesmo que o Strickland seja um peso médio, eu ainda acho que ele pelo menos aparenta ser consideravelmente mais fraco do que o Duplessis, e aí entra nessa questão de grappling, e o Duplessis caindo por cima, eu fiquei bem impressionado com o que ele fez contra o Whittaker, sabe? A forma que ele passou a guarda, a forma que ele trabalhou por cima com cotoveladas, com socos, então eu acho que esse jogo aqui, que vai ser utilizado muito bem para fazer estrago em cima do Strickland. Acaba sendo muito aquela coisa que se esse jogo não funcionar, eu acho que o Strickland tem uma grande vantagem na luta, mas eu acredito que esse seja o jogo que vai funcionar, eu acho que esse é o rumo que a luta vai tomar e por isso meu palpite vai ficar com o Dricus Duplessis. Muito bem, capitão, obrigado pelo palpite. Ô Meloto, conta, Meloto, o que você tem aí sobre esse evento, sobre algum desses dois lutadores, sobre alguma outra luta do evento, tem alguma informação aí de última hora? Bom, a gente vai ter essa luta principal, né, entre o Strickland e o Duplessis pela disputa de cinturão do peso médio, e aí a pergunta que fica é quem vai ser o próximo depois, né, desse confronto, quem vai ser o próximo desafiante? O Dana White disse que Khamzat Chimaev e Kamaru Usman ia valer o title shot, né, mas aí o Chimaev teve uma lesão na mão e outros problemas de saúde, né, que abriram caminho daí pro Duplessis disputar o cinturão, mas ontem a gente teve a notícia, né, reportada pelo jornalista Ariel Helwani, do adiamento do UFC na Arábia Saudita, que iria rolar no dia 2 de março, mas agora vai rolar em junho. Motivo, os sauditas querem um card melhor. A imprensa que cobre MMA russo, né, apontava que o Shamar Magomedov ia fazer a luta principal, e parece que isso não era o maior dos desejos dos árabes, né? Seria um Fight Night discreto, e agora pode virar um card pay-per-view lá em junho. Então essa mudança pode ser perfeita pro Chimaev se preparar pra volta dele, que seria pelo título dos médios, que foi prometido a ele. Veremos, né, se isso vai acontecer, porque tem outra possibilidade também, de próximo desafiante, que é o Israel Adesanya. Essa um pouco mais remota, mas ele vai estar, existe a possibilidade de ele estar presente nesse UFC do próximo sábado, lá no Canadá, pra fazer algum tipo de promoção, né, pra ser o próximo desafiante. E ele disse ao canal neozelandês Combat TV, no YouTube, que ele tá se recuperando de uma lesão e deve voltar aos treinos somente no final de fevereiro. Então existem essas duas possibilidades, eu creio, né, não vejo um outro nome pra disputar o cinturão. Mas, essa semana, a gente também tem que lembrar uma coisinha aí. Existe a possibilidade de cancelamento da luta entre o Duplessis contra o Strickland. Por que eu digo isso? Aqui foi quase um clickbait. O Sean Strickland disse que vai esfaquear o Dricus Duplessis se o sul-africano fizer trash talk envolvendo o passado familiar dele. Fica com essa. Meu Deus do céu. O inferno é o limite. Ô, Meloto, aproveita que você tá com a boca no microfone aí, vamos ler o card preliminar. Que horas começa o UFC 297 do próximo sábado? Quem que abre o evento e que lutas vão acontecer a brilhantar aí o card preliminar, por favor? Bom, o card preliminar tá previsto para começar às 8h30, horário de Brasília. A primeira luta, né, que a gente começa, que seria com Michael Gordon contra o Jimmy Flick, duelo entre Canadá e Estados Unidos pelo peso mosca. Depois, a brasileira Priscila Cachoeira enfrenta a Jasmine Judavicius, né, a canadense, aí luta pelo peso mosca. Na sequência, o canadense Johan Lainesse contra o inglês Sam Patterson, duelo pelo peso meio médio. Após isso, a canadense Gillian Robertson enfrenta a brasileira Poliana Viana, duelo pelo peso palha. Depois disso, o ucraniano Serhiy Sidey enfrenta o americano Raymond Taveras, duelo pelo peso galo. Na sequência, o canadense Charlie Jordan enfrenta o americano Sean Woodson, duelo pelo peso pena. E para fechar o card preliminar, duelo entre o canadense Brett Katona contra o americano Garrett Ermifield, duelo pelo peso galo. Maravilha, card repetindo, né, que tem previsão para começar às 8h30 da noite, horário de Brasília, mais um eventinho, primeiro evento do ano, que vai acontecer tarde, que vai até de madrugadas, né, as principais lutas, e chegou aqui a hora agora das perguntas capciosas, e eu vou fazer uma coisa diferente aqui, porque normalmente eu chego com uma pergunta pro Barbie e uma pergunta pro Meloto, só que dessa vez, os coleguinhas do MMA Trader, né, nosso canal rival ali no palpitão do canal Contragolpe, né, estamos no palpitão do canal Contragolpe em 2024, pois é, então nosso canal rival veio meter o bedelho aqui no nosso podcast e fez um comentário que merece ser lido e eu já transformei este comentário em pergunta capciosa para o capitão e para o Meloto responderem. Abre aspas pro MMA Trader. Excelente conteúdo. O Três Tapinhas é um produto
produto de rara qualidade no já tão marginalizado YouTube. Parabéns e vida longa aos 3 tapinhas. Entendi a estratégia, né, de vir amaciando a carne. Conheço os senhores, viu? Mas vou seguir aqui porque agora é que o bicho pega. Queria aproveitar e deixar uma provocação. Há uma onda muito forte falando sobre a proteção e a promoção dos lutadores russos. Pensando nisso, como se explica o Poatan, que só recebe lutas na medida e tem uma vitória bem questionável contra o Blachowicz? Em relação ao Ankalaev, por exemplo, que venceu o próprio Jan Blachowicz de forma até bem mais clara e que precisa passar todo mundo a limpo, alguns até 2 vezes, para conseguir um lugar ao sol. Qual é a opinião dos amigos acerca do tema? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Começa você, Meloto. Qual a tua opinião sobre esse tema, sobre essa lebre polêmica que os rapazes do MMA Trader vieram levantar? Bom, eu acho que, assim, o UFC ele pensa primeiramente no dinheiro. Aonde o dinheiro tá, é onde o UFC escolhe o caminho para seguir. Infelizmente, o Brasil não tem uma moeda tão forte como o euro, o dólar, enfim, as moedas de outros países. E aí acaba que os brasileiros acabam sendo um pouco desprestigiados na hora de disputar o cinturão, ou de ter algum privilégio, alguma escalada lá. E no caso do Poatan, eu acredito que isso aí foi muito ao tentar favorecer o Israel Adesanya, para gerar uma luta ali que pudesse chamar a atenção do público e o UFC torcendo pro Adesanya ganhar, pro Adesanya se manter no topo. Acho que sempre foi o fator decisivo pro Poatan ter uma escalada rápida. E depois disso, o Poatan acabou subindo de categoria, já tava entre os grandes nomes do UFC, então ali agora não tem mais como escolher adversário pra ele, vai enfrentar o que vier. E os russos, cara, é um pensamento plausível mesmo de que eles são favorecidos por conta do dinheiro também que move lá com o Oriente Médio. Não acho que seja uma opinião absurda, não, achar que os russos são favorecidos. Eles têm, sim, um caminho mais fácil pra chegar no topo. Eu acho isso também, eu concordo com o pessoal que pensa isso. Muito bem, e o senhor, Barbie? Então, pra começar, só entra muito naquela coisa, tipo assim, beleza, eu assisti a luta do Ankalaev contra o Blachowicz, eu sei como eu pontuei a luta, mas essa entra naquela de os fatos não ligam muito pra sua opinião, sabe? Porque aquela luta foi um empate. Não importa como eu pontuei, não importa como você pontuou, então falar que o Ankalaev venceu o Blachowicz melhor do que o Poatan é simplesmente incorreto, porque um foi uma vitória e o outro foi um empate. Mas tirando isso de lado, eu também acho, isso já foi comentado aqui no podcast, que o Ankalaev tá tendo que realmente passar pelo caminho das pedras para chegar na disputa de cinturão. Isso se deve à questão de logística, também o fato dele ter tirado esse empate, ele deveria ter vencido a luta, acabou com o empate, depois disso ele foi para aquela luta sem resultado contra o Johnny, e luta sem resultado tem que ter revanche, não faz sentido fingir que ele venceu a luta sem resultado. Mas a questão do favorecimento, eu acho que existem 2 coisas diferentes aqui, e tem uma coisa que por algum motivo, que eu não sei explicar bem, acontece majoritariamente com lutadores russos, que é o fato que eles dão um salto no ranking muito absurdo, muito subitamente. Você pega um cara como o Islam Makhachev. O Islam Makhachev foi para a disputa de cinturão depois de vencer o Bobby Green, pegando a luta faltando 2 semanas, ou menos do que 2 semanas. O Marlon Magomedov entrou agora no ranking e ele estava sendo colocado, e talvez ainda seja colocado, para pegar o Corey Sandhagen, sabe? Tipo, o Corey Sandhagen é top 2 da categoria, ele devia estar disputando o cinturão agora, não pegando um cara fora do top 10. O Khabib foi basicamente a mesma coisa, sabe? Ele ainda assim teve que passar por um pouco de caminho das pedras, mas foi bem pouco. Ele voltou da lesão dele, enfrentou o Darren Horcher, que foi contratado pelo UFC para essa luta, e já tava falando de disputar o cinturão logo depois. Então é esse que é o negócio, sabe? Esses caras que são gerenciados pelo Ali Abdelaziz, ele vai no Twitter e fala, ninguém quer lutar com o meu lutador. E aí todo mundo compra esse discurso, e o UFC fala, ok, então vou aproveitar que todo mundo acredita nisso, e já pular esse cara pra disputa de cinturão. Esse é um favorecimento diferente. Você comentou do Poatan, e de fato o Poatan foi favorecido, eu acho que muito pelo que o Meloto falou, que eles estavam querendo achar o adversário pro Israel. Mas só que o favorecimento do Poatan também é um favorecimento diferente, porque as lutas dele fizeram sentido, tipo, em termos de ranking. Ele foi escalando o ranking com favorecimentos, tipo assim, casamentos favoráveis. Eram lutas boas pra ele. Mas ainda assim, ele chegou na disputa de cinturão depois de bater um top 5, o que é mais do que um cara como o Islam Makhachev fez. E aqui independe de qualidade. A gente tá falando exclusivamente de favorecimento. Não posso estar muito pra falar, fala pra gente. Eu quero falar o seguinte, Barbie, eu vou abrir aspas pro MMA Trader. Poatan teve uma vitória questionável contra o Jan Blachowicz em relação ao Ankalaev, que venceu o próprio Blachowicz de forma até bem mais clara. Fecha aspas. O
Barbie vem aqui e fala que isso está incorreto. É assim que ele responde o comentário do MMA Trader. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um direito de resposta ao vivo e convidar na próxima edição para alguém do MMA Trader vir aqui nesse podcast e responder ao vivo a esta réplica do Barbie. Porque a gente quer ver fogo no parquinho. É para isso que aqui a gente tá aqui. E vamos seguir com esta edição de 3 tapinhas, por favor. Ô, capitão, quais são seus 3? Eu sei que isso aqui você tá doido pra falar, mas vamos esperar chegar alguém do MMA Trader aqui pra gente falar olhando no olho. Olhando no olho. Capitão, quais são os seus 3 palpites, sugestões livres de aposta simples pros nossos viciados, pra esses cracudos que ficam esperando aqui. Amigo, tem gente que fica aqui acelerando o podcast só pra chegar a hora que você vai dar os 3 palpites. Quais são? Lembrando que você tem como meta trazer odds com no mínimo 1.50, daí pra cima. Tá na ponta da língua aí, capita? Então, senhores, vamos aqui para o anúncio do que vai trazer dinheiro para vocês esta semana, estrelando seu capitão. O primeiro palpite aqui, Brad Katona pagando 1.53. Eu realmente acho essa luta bem desnivelada, ainda mais com o que o Brad Katona vem se portando nas últimas performances, como ele foi bem no Ultimate Fighter, como ele foi bem na final do Ultimate Fighter. Acho ele um wrestler muito bom, que tá se desenvolvendo para se tornar também um boxeador muito bom. E curioso, porque ele não é um cara que tem vitórias por nocaute, ou muitas vitórias por nocaute, mas só que ele demonstrou tá ganhando um peso na mão, e eu realmente acho que essa luta aqui é uma luta bem bacana de se apostar. Acho que essa é uma odd bem compensadora. Segunda luta, Charles Jourdain contra Sean Woodson. Tô aqui dando o meu palpite no Charles Jourdain, que tá pagando 1.53 também, o mesmo exato valor do Brad Katona. Eu acho que o Charles Jourdain simplesmente seja um lutador superior, e pra mim o Sean Woodson é daqueles caras que, tipo assim, ele corta tanto peso, não tem como essa fragilidade não começar a atingir ele em algum momento. Eu já vi isso aparecer um pouco na luta dele contra o Luiz Saldanha. Eu acho que contra um cara como o Jourdain, que é um trocador, na minha opinião, até superior ao Woodson, eu acho que isso vai aparecer um pouco mais. Eu acredito que o Jourdain deve fazer uma luta talvez um pouco mais metódica que o normal, mas deve levar. Então, Charles Jourdain pagando 1.53. E a última, Thierry Sidney pagando 1.58 contra um Ramon Taveras. Essa luta aqui é uma revanche. Eu sei que teve uma interrupção precipitada do árbitro aqui, mas é aquela coisa que, tipo assim, se teve algo que levou à interrupção precipitada do árbitro e você imediatamente casa a revanche, em geral, o resultado vai ser bem similar, sabe? Eu lembro muito da luta do Ankalaev contra o Cutelaba, que marcaram a revanche porque o juiz se precipitou e o Ankalaev só matou o Cutelaba novamente. Eu tenho a impressão que essas revanches, em geral, têm esse mesmo resultado. E essa odd aqui, 1.58, pô, isso aqui é roubar a mão armada, na minha opinião. Então, repetindo, pra quem não ouviu, primeira aposta pagando 1.53, Brad Katona. Segunda aposta pagando 1.53, Charles Jourdain. Terceira aposta pagando 1.58, Thierry Sidney. Muito obrigado, capitão. Lembrando que as 3 sugestões de apostas estão lá nos nossos stories, 3 tapinhas no Instagram. Igor Meloto, a Wikipédia do MMA, abra seu baú, Meloto. Bom, no próximo evento aí vai rolar no Canadá, como todo mundo sabe, e chama atenção o fato de não ter um canadense no topo do card, né? Não há um canadense disputando o cinturão, não há um canadense no Common Event, enfim, o canadense mais em destaque ali é o Mike Malot, na luta contra o Neil Magny, e resolvi resgatar aqui um pouco do histórico do Canadá nessa questão aí do UFC, né? O Canadá teve grandes lutadores, então eu vou citar aqui, primeiro começando pelos campeões indiscutíveis, né, do Canadá, o Georges St-Pierre, o Carlos Newton, foram os 2 únicos campeões pelo UFC. Uma menção honrosa para Sarah Kaufman, que foi campeã no Strikeforce pelo peso galo, antes de vir a Ronda, antes de vir a Miesha Tate, era a Sarah Kaufman, a rainha do peso galo. E aí vai pros vices-campeões, né, o pessoal que não conseguiu ser campeão, e teve vários, ó, começando por John Alessio, em 2000, ele acabou perdendo pro Pat Miletich, finalizado, né, perdeu aí a chance de ser campeão. Depois, em 2006, o David Loziel perdeu pro Rich Franklin, na decisão unânime. Em 2008, o Patrick Coté acabou sendo nocauteado pelo Anderson Silva, né, ele sofreu uma lesão na perna durante a luta. Em 2011, o Mark Hominick perdeu pro José Aldo, ficou no vice aí, na decisão unânime. Em 2014, Alexis Davis foi nocauteada pela Ronda Rousey. Em 2015, o Rory McDonald acabou ficando no vice contra o Robbie Lawler, foi nocauteado também. E em 2015 também, a Valérie Letourneau acabou perdendo para a Iona Jędrzejczyk na decisão unânime. E em 2020, que foi a última canadense que ficou no vice aí, a Felicia Spencer perdeu por decisão unânime para Amanda Nunes. E aí vai só mais uma
menção honrosa pro TJ Grant, que em 2013 ele tinha o title shot garantido, ia disputar o cinturão, mas exames aí apontaram uma concussão cerebral nele, ele acabou se aposentando, ele ia enfrentar o Ben Henderson, acabou sendo substituído pelo Anthony Pérez, e aí Pérez acabou sendo campeão. Aí fica a pergunta, quando que a gente vai ter novamente um canadense disputando o cinturão, e se pode ser o Mike Malot, o próximo? Muito obrigado, Igor Meloto, como sempre preciso e bem informado. Chegamos ao fim da primeira edição de 3 tapinhas de um UFC numerado em 2024. Chegamos ao fim. Tapinha na cara ou tapinha no ombro, né? A gente sempre encerra deste jeito, com um tapinha de despedida. Vou deixar o senhor começar dessa vez, capitão. O que você tem aí, João Menegali Barbie? Tapinha na cara ou tapinha no ombro? Cara, o meu tapinha aqui vai no ombro do Não Mark. acredito. Não vou... A pessoa mais revoltada, mais brava deste podcast tá de paz e amor, capitão? Acontece uma vez no ano. Não se preocupe, entendeu? Mas vai no ombro do Mário Bautista. E tipo assim, eu teria muitos motivos pra não dar esse tapa no ombro nele, né? Porque eu apostei contra ele no palpitão, eu apostei contra ele nas apostas, nas sugestões de aposta aqui, e o cara simplesmente me quebrou inteiro. Então por que eu tô dando um tapinha no ombro? Justamente porque ele me quebrou inteiro, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais lindas do mundo quando um lutador entra numa luta completamente desacreditado e ele passa o caminhão no adversário em todas as áreas. Tipo assim, não deixou dúvidas de que ele é um lutador superior. Deu uma aula de MMA, deu uma surra no Ricky Simon. Terminou a luta como se estivesse começando e anunciou a sua presença ao top 15. Foi literalmente uma daquelas, galera, cheguei. E chegou chegando, sabe? Eu achei que foi uma performance incrível, quase impecável. Eu acho que é impossível ter uma performance impecável lutando dentro do top 10 da categoria dos pesos galos, mas foi sensacional a luta. Foi incrível a atuação dele, merece um tapinha no ombro aí. Um tapinha muito bem dado, o capitão muito bem lembrado. É bom reconhecer, né? Admitir e bater palmas. Gostei do seu tapinha. Vou deixar que o mau humor, que a agressividade vem por minha conta, então. Ô, Meloto, você vai falar por último dessa vez, tá? Porque o meu tapinha vai na cara do Manel Cap. Vamos lá. Eu acho assim, por princípio, essa é uma das coisas que eu concordo do início ao fim com o Barbie. Por princípio, quem não bate peso merece tapa na cara, mas devia levar um tapa na cara de verdade. O UFC devia colocar o seguinte: não bateu peso, vai participar do Power Slap. Tinha que estar em contrato isso, né? Não bateu peso, vai levar tapa do campeão do Power Slap. O cidadão, além de não bater peso, ele mela uma categoria que já é cagada, que é do peso mosca, que desta luta sairia o possível, provável, novo adversário do Pantoja. Assim, virou uma categoria de novo, né? E, cara, que categoria zicada que é o peso mosca? De novo, fica alguém ali sem ter por onde correr. De novo, estão as vias de acontecer aí, Pantoja e versus algum dos Brandons número 7. Fica impressionante, assim. E aí o cara consegue melar uma luta muito legal, né? Era o common event do evento, ele consegue melar o common event, ele consegue melar uma ótima luta, ele consegue melar uma categoria inteira. Pelo amor de Deus, cara, você tem, assim, uma única função antes de entrar no octógono, que é bater a porra do peso. Pelo amor de Deus, tapa na cara desse safado. Vai, Meloto. Só um instante antes do Meloto, eu só queria comentar que isso me lembra muito quando era o John Lineker, que teve até uma reclamação do Demetrius Johnson, que ele tava falando, bicho, o cara não bate o peso, mas ele espanca meus contenders. Aí o que eu posso fazer? Eu não tenho com quem lutar, porque ele não vai ganhar a disputa de cinturão assim, mas ele bate no cara que ia. Vai, Meloto. Bom, o meu tapinha vai ser na cara também do Javier Mendes, treinador ou ex-treinador do Khabib Nurmagomedov, né? O cara que essa semana partiu dele os rumores de que o Khabib poderia estar voltando, né? Surgiram rumores aí, boatos nessa semana que o Khabib pode estar voltando a lutar no UFC 300, fazendo a luta principal lá de repente. Isso partiu dele. Ele disse assim, o Khabib, ele voltou a treinar comigo e ele só fazia isso quando ele tinha luta marcada. E aí ele deixou em aberto, tipo, se ele vai lutar eu não sei, mas ele tá treinando comigo, então entenda como quiser. Ele falou isso em entrevista, tá registrado. E depois, passou alguns dias, ainda nessa semana passada, ele falou, parem com essa bobagem do Khabib voltar a lutar, não tem nada disso, não sei o que, não estamos nem discutindo treinamento, tá dedicado à família, ele nunca vai lutar, a gente tá apenas fazendo cardio, né, tipo, parem com clickbait. Cara, partiu dele a especulação, aí agora ele vai lá e desmente e põe a responsabilidade nos outros.
outros. Então tá dado aí meu tapinha na cara do Javier Mendes, grande treinador, mas dessa vez mereceu um tapinha. Ô Miloto, o cara vem e fala uma coisa dessa, eu e o Jorge Alves, a gente acredita. É ou não é, o Jorge Alves? A gente ainda tá aqui ingênuo achando que vai ter uma super luta nesse UFC. McGregor e Khabib 2. Ah, me deixa sonhar. Muito obrigado, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas. Até a próxima edição. Beijos. Presta, filhas.